de agosto ocupando um leito que deveria ser de urgência. Eu vou explicar depois mais ou menos como a gente vai, no programa Saúde Amazonas, a lógica de reorganização da rede para atender essas demandas, tá bom? Bom dia a todos e todas, né? Como entidade representativa, um assunto muito relevante, né? Esse do CISREG. Parabenizar quem trouxe essa demanda para cá, essa pauta, parabenizar o nosso companheiro Ronaldo pela explanação, né? E dizer que, apesar de ser a pauta específica para o deficiente, isso aí ela tem um problema generalizado, a questão do CISREG hoje. Inclusive o CISREG ele veio para ajudar, ele veio para melhorar o atendimento, ele veio para você sair das filas. E o que a gente vê, principalmente a gente como entidade que recebe muita demanda com relação à demora no atendimento, nós estamos vendo que na época das filas você é atendido mais rápido, pelo menos uma cirurgia de urgência, e a gente até vê aqui com relação ao Conselho de Saúde o que nós podemos fazer para ajudar a melhorar esse atendimento do CISREG, para que as pessoas possam ter seu atendimento com mais rapidez, né? Como às vezes eu falei com o secretário no privado dele com relação a uma que estava me aperreando direto no meu celular privado sobre uma cirurgia, ela é da saúde também, sobre uma cirurgia de vesícula que estava há 2 anos e ela já está dando crise. Então eu consegui conversar com ele para ver o que a gente faria segundo ela. Eu já consegui aqui com o François, o vereador, com a diretora, né, do Adriano Jorge, para ver se a gente agiliza, que ela já está dando crise direto. Nós temos essa situação da Valdedouro, é um dos exemplos, né? Nós temos, perto da minha residência, tem um senhor que vende frutas. Ele estava mostrando para mim um cisto, o tamanho que era, e hoje, pela demora no CISREG, está quase do tamanho de uma laranja. Então a gente tem que ver essa situação, de que forma nós podemos ajudar. O que eu vejo da gestão hoje é o querer de a coisa renovar, melhorar a cada dia, e nós temos como conselheiro a obrigação, né, de ver o que nós podemos fazer para que esse CISREG venha atender a população de uma forma mais ágil, né, mais rápida, e deixar a demora, principalmente nessas questões de prioridade mesmo, as questões da prioridade. Mais alguém? Eu vou falar um pouco sobre a fila na apresentação do Saúde Amazonas, como nós vamos gerenciar da meta de redução das filas de saúde, tá? Vou mostrar a estratégia que nós vamos adotar. Eu queria, sobre o tema específico de prioridade e otimização dos serviços em relação às pessoas com deficiência nos processos, eu queria deixar aqui um encaminhamento prático da exposição do brilhante aí do conselheiro Ronaldo, de recomendar ao Central de Regulação, que a coordenadora, que inclua um projeto dentro do Saúde Amazonas de verificar a possibilidade de parametrizar o CIGED para priorizar esse tipo de demanda. Então a gente incluir no programa pode ser mais um projeto lá dentro da meta de vocês. Eu não sei se já está, não vi os detalhes, mas se não tiver, fazer essa recomendação, secretário. Faz uma carta de recomendação à Central de Regulação para incluir isso como uma meta do programa Saúde Amazonas dentro da ação da Central de Regulação. Pode ser assim, a gente deixa formalizado um resultado prático dessa pauta de hoje, que é muito importante. Tudo bem? Pode ser? Então, a recomendação está aprovada. Bom, eu vou pedir permissão para avançar. No item 4, o requerimento 009-2020, MAC, do conselheiro titular Marcos Alexandre Alves Correia, requer que a senhora Carla Maria de Souza Braga, assessora do Departamento da Serra Interior, compareça a este conselho para esclarecimentos referentes ao processo
454/2020-40, onde o mesmo informa que, entre aspas, o recurso do FTI 2020 teve sua primeira parcela exclusivamente destinada para o aporte de equipamentos e insumos para o combate do coronavírus, de acordo com o plano de contingência de cada município. Aí eu passo para o Dr. Cássio. Dr. Cássio, então, vai falar a respeito. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar aqui e sempre estar aqui, quando possível, prestando esclarecimento. Também sempre à disposição na minha sala, quando qualquer um de vocês, conselheiros, tiverem alguma dúvida. Eu vou começar a explicar um pouquinho o recurso do FTI. O recurso do FTI era um recurso que era de uma outra fonte que não era da saúde. Em 2019 foi criada uma lei da Assembleia Legislativa do Estado e destinando parte desses recursos para a saúde e, dentre eles, parte dos recursos para a saúde do interior. Ficou definido nessa lei da Assembleia Legislativa que o recurso seria repassado para os municípios de acordo com o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios de cada município, fazendo a distribuição. Esse recurso que foi destinado à saúde do interior seria 10% da dotação inicial do FTI. Então, ano passado, a dotação inicial do FTI era de 875 milhões, foi repassado 87 milhões e meio para os municípios do interior. E esse ano, algo em torno de 930 milhões, já foram passados 46 milhões em duas parcelas pendentes. Queria dizer que esse recurso ele foi descentralizado para os municípios. Eles podem usar em duas ações, investimento e custeio. O que acontece? No investimento ele pode comprar equipamentos, ele pode construir, teve município que construiu uma maternidade, como foi Cadeira da Várzea do outro lado do Rio, e pode usar para custeio, para pagamento de RH, para compra de insumos. Então, assim ficou definida a utilização do recurso do FTI. E os municípios, eles têm a liberdade para decidir a sua prioridade, porque eles que estão vivendo os problemas, eles têm maiores condições. E aí, quando surgiu o coronavírus, e vale salientar que antes disso, nunca o município do interior tinha visto a cor do recurso do FTI. O primeiro governo a passar recurso do FTI para o interior foi esse governo. Então, quando a gente passou o recurso esse ano, e a gente viu a questão da pandemia e tudo como vinha acontecendo, o que aconteceu? Nós, como brasileiros, a gente às vezes via acontecer e achava que com a gente não ia acontecer. Então, assim, a gente precisava que os municípios entendessem a importância de se priorizar o coronavírus. Mesmo que naquele momento em Vira não tivesse caso, mesmo que Paulínia não tivesse caso naquele momento. Mas os gestores municipais, os prefeitos, tinham que entender que o coronavírus era uma prioridade. Dizer que o recurso do FTI caiu antes de qualquer outro recurso federal. Então, foi o primeiro recurso que os municípios tiveram acesso para poder, talvez, comprar medicamento, estruturar a equipe, comprar teste e tudo mais. Quando a gente foi fazer o plano de contingência estadual, foi capitaneado pela FPS, o Estado do Amazonas foi um dos primeiros a entregar o plano, e segundo o Ministério da Saúde, o melhor plano de contingência foi do Amazonas. A gente também tinha que os municípios fizessem os seus planos de contingência, entregassem para avaliação, e esses planos de contingência eles tinham que ser aprovados pelos conselhos municipais de saúde. Então, fazendo a participação dos conselhos municipais nesse processo. Tudo que a gente foi fazendo com relação ao recurso do FTI, repasse de insumos, equipamentos e tudo mais, eu fiz uma planilha, vou deixar aqui à disposição do conselho, tanto quanto foi repassado de FTI para cada município, mas todos esses valores eles estão à disposição no portal da transparência. Todos os recursos que os municípios receberam extra-Covid, que como os municípios do interior, diferente da capital, eles assumiram a gestão dos hospitais, eles recebem um MAC diretamente nas suas contas. Então esse recurso deixou de vir para a Suzana e cai direto na conta do município. E o que acontece? Por isso que os municípios tiveram PAB dobrado, tiveram MAC dobrado, esse recurso caiu já na conta deles, não caiu? E os
Os outros recursos das portarias também já foram caindo na conta de cada um dos municípios. Eu vou deixar tudo isso aqui para vocês. E quando os órgãos de controle me solicitaram, a gente passou todas as informações também. O que é importante dizer isso? A gente, quando vê a pandemia do coronavírus, por mais que você tenha um planejamento, uma pandemia ela foge a qualquer planejamento. Eu vou te dizer pelo seguinte: quando nos primeiros casos, Boca do Acre e Humaitá tinham casos de Covid, eu falei, a gente vai começar estourando lá. No fim, eles ficaram por último dos municípios que foram tendo maior número de casos. Então você não sabe como a pandemia vai se comportar. Eu ia dia a dia preenchendo o número de casos e eu vi que a Calha dos Solimões era o maior número de casos, justamente porque era o maior tráfego de pessoas. Né? Então, por onde as pessoas andam, foi por onde o vírus caminhou e chegou. Então, a gente quis priorizar isso, porque justamente era um ano eleitoral, a gente tinha que, às vezes, os prefeitos usassem outras prioridades da saúde, não para o coronavírus. Então, foi aconselhado que eles utilizassem esse recurso para o coronavírus. Um outro questionamento que foi feito foi sobre os digitalizadores de imagem. Nós compramos digitalizadores de imagem para todos os municípios. Parte desses digitalizadores já estão instaladas, outra parte não. Por que atrasou o processo de instalação? Por causa da pandemia. Então não podia ter transporte de carga, não podia ter transporte de pessoas, mas todos foram adquiridos e todos os municípios vão receber e todos já estão disponíveis. Os municípios retirarem e a empresa vai instalar. Para vocês terem ideia, nós compramos esses digitalizadores, foi um processo de licitatório que veio da gestão anterior e que a gente continuou tocando para que as coisas acontecessem. Nós pagamos nos digitalizadores 9.900.000. Isso tudo está no portal da transparência. Mas em 6 anos, as gestões anteriores gastaram 182 milhões de reais com o aluguel desses equipamentos. Equipamentos que estavam velhos, equipamentos que estavam sucateados, equipamentos que estavam sem manutenção, e hoje a gente vai estar oportunizando para o interior equipamentos novos, e não só a instalação do equipamento, mas também o treinamento da equipe para poder utilizar. Outra coisa que nós estamos fazendo, que tinha o mesmo contrato de locação com a mesma empresa de ultrassons. Nós compramos aparelhos de ultrassonografia para todos os municípios. Pagamos 6 milhões e 300 e pouco. Em 6 anos gastaram de aluguel 86 milhões. Então a gente está fazendo uma política de aquisição de equipamentos econômicos do Estado. Se vocês olharem os digitalizadores, o que gastaram em 6 anos, daria para ter comprado 20 vezes o número de digitalizadores que a gente. Durante a pandemia, os recursos que foram recebidos pela Secretaria de Estado e a gente, Suzano, CE Interior e tudo mais, a gente trabalha muito pela questão do município assumir as suas responsabilidades e o Estado assumir a sua responsabilidade. Então, quando o município assumiu a gestão da unidade hospitalar e recebeu o recurso e tudo mais, a Suzano entra como parceira nesse processo. E durante a pandemia de Covid, fora os recursos do FTI, nós mantivemos o abastecimento de oxigênio de todas as unidades hospitalares do interior. Nós mandamos medicamentos da SEMA para todos os municípios do interior. Nós compramos testes rápidos e mandamos para todos os municípios do interior. Nós contratamos serviço de UTI aérea para Covid, para atender a todos os municípios do interior. Então, assim, a gente não passou em recursos, mas a gente passou ações e serviços para poder ajudar e subsidiar a população. Então, fizemos ambulâncias para atender os municípios polo, que é Manacapuru e Itacoatiara, que vem por estrada. Então, o que era possível da gente desenhar e fazer, a gente fez. Por exemplo, a gente recebeu respiradores de doação do Todos pela Saúde e do Ministério da Saúde. Mas o Estado, em contrapartida, teve que mandar bombas de infusão para todos esses municípios. Nós tivemos que mandar monitores multiparâmetros para todos os municípios. Nós tivemos que adquirir gasômetros para mandar para as unidades hospitalares do interior. Então, assim, a Suzano não repassou em recursos certa parte fora do TI. Ela repassou em ações e serviços para os municípios do interior.
Então, é prestar esclarecimento do Conselho Estadual de Saúde, desde já nos colocar à disposição para qualquer dúvida e qualquer coisa que seja pertinente. Com relação ao Plano Estadual de Saúde, agora a nova estruturação da Suzano, a gente vai estar fazendo modificações e atentando para, justamente com o secretário Marcelo, a gente está apresentando para vocês, está validando todo esse processo com vocês, e no mais trabalhando de maneira transparente aqui com vocês. Alguns eu já conheço há um bom tempo, né, André? Mas a gente está aqui à disposição para tirar qualquer dúvida. O importante é, tudo isso eu vou entregar agora à Secretaria do Conselho, ela pode digitalizar e enviar para todos vocês, se colocar à disposição de todos vocês, e qualquer dúvida que vocês tiverem também, vocês podem me procurar, meu telefone, WhatsApp, estou à disposição. Um grande abraço, fiquem com Deus. Só mais uma coisa, esse recurso da FTI, ele foi tão importante, por exemplo, eu cheguei em Atalaia do Norte, tinha um hospital que chovia dentro. Em setembro a gente retorna, o hospital está todo reformado. Eu vi o hospital de Amaturá reformado, eu vi acontecer 22 mil cirurgias no interior e as pessoas não precisarem vir para a capital para fazer essas cirurgias. Então esse recurso ele oportunizou muita coisa para a população do interior. Isso é um resgate de uma dívida que tem com o interior do Estado. Então, assim, os conselheiros que são mais antigos e viram em outras gestões, teve municípios que ficaram 17 meses sem receber um real do Estado. Nós tínhamos várias unidades sucateadas, a gente tinha várias unidades endividadas. Então, esse recurso da FTI, nós assumimos aqui, há 2 anos não repassava o recurso da assistência farmacêutica, agora nós estamos passando 2 anos de uma vez só. Então, assim, era uma situação de calamidade, abandono e esquecimento do interior. Mas o Amazonas, ele fala que, eu tenho uma gente fala, tem gente que fala que Deus é brasileiro. Eu falo que Deus é amazonense e ele mora no interior. Porque mesmo com todas as dificuldades, o Amazonas é o único estado que tem um hospital em cada município. Mesmo com todas as dificuldades, o Amazonas é o único estado do Brasil que tem um respirador em cada município, pelo menos. Então, mesmo com a pandemia, mesmo com tantas dificuldades, a gente tem um povo guerreiro aí que conseguiu levantar ali as situações de conseguir dar uma qualidade de vida para a população. Isso a gente vê pela letalidade do Covid, que as ações feitas na atenção primária nos municípios, a letalidade do interior é menos da metade do que na capital. Quando a gente vê o número de casos no interior e vê praticamente o número de mortes, a gente vê que essas ações realizadas na atenção primária dos municípios, capitaneada com a ajuda dos secretários municipais, das equipes dos municípios, dos prefeitos, juntamente com a Suzano, deu um resultado muito positivo. Tá bom? Antes do doutor André, eu gostaria de só ressaltar aqui as palavras do doutor Cássio em relação à transparência, tá? E registrar, eu acho que vocês viram nas postagens das redes sociais da Suzano, o Amazonas atingiu o primeiro lugar e a nota máxima na questão da transparência pela ONG internacional Knowledge, e ela é uma avaliação mundial, tem no Brasil também, e nós estamos em primeiro lugar com a nota máxima 100 pontos. Eu queria passar antes do doutor André a palavra para o propositor do requerimento, doutor Marcos Correia. Se ele quiser ter a palavra, ele está franqueado agora neste momento. Está travando. Estou bem, está bem? Sim, agora melhorou, pode falar. Primeiramente, eu quero agradecer. Nós estamos, a conexão está interrompendo a fala, a gente não está conseguindo compreender, conselheiro. Não tem condição. Se o senhor quiser, conselheiro, realmente a conexão está ruim, eu acho que talvez se o senhor desligar o vídeo, tentar falar só por áudio, talvez melhore. Tente aí, por favor.
Pode falar, por favor. Então, assim, como defesa que o Casinho fez, não estamos conseguindo. Não está conseguindo, conselheiro. O senhor pode digitar, se o senhor quiser digitar aí no chat, e aí a gente faz a leitura aqui. O senhor vai digitando enquanto o conselheiro André passa a palavra para ele, aí a gente faz a leitura do seu escrever, tá bom? Minha fala é apenas parabenizar a iniciativa e dizer que, na verdade, o que o Cássio falou, de um município que passou mais de 13 meses sem receber nada. E esse problema da questão municipal, as suas responsabilidades, é um outro grande problema também, né? Um gargalo antigo que a gente vive, não só nos municípios do interiores afastados, mas como a gente vê aqui na própria capital, esse problema aqui, diariamente. Continua sendo persistente, a gente está precisando mesmo dessa persistência. Acho que cada um aqui foi colocado na posição que deveria estar e que está, exatamente pelo comprometimento que tem em fazer uma saúde com qualidade. Esse recurso do FTI, ele precisa ser trabalhado com responsabilidade mesmo. Era um descaso total, ninguém tinha conhecimento, não existia transparência, não existia controle social, e tudo isso deve ser preocupado. Então eu confirmo mesmo o que você disse. Eu estava aqui na época em que foi discutido isso, em que se reclamava que os municípios não recebiam, e vendo agora esse avanço, eu me sinto muito feliz de ver que a gente está avançando não só numa frente, está avançando em várias frentes. E é assim que a gente precisa fazer a saúde acontecer. São várias frentes, são tantas demandas, né, gente? Pelo amor de Deus, tem tanta mulher sem mamografia, tem tanto homem sem exame de próstata, tem tanta gente como a Valdemora que está com uma ferida, e pega osteomielite, morre por causa disso, por causa de uma infecção no osso. Esse ano nós perdemos 3 paraplégicos, porque pegaram úlcera por pressão, porque foi tão funda que foi ao osso, e aí deu infecção no osso, e a pessoa morreu convulsionando. Então, esse é um problema crônico, antigo. Não se resolve do dia para a noite, nem se vai resolver em 1, 2 anos. É um problema que a gente precisa de muito tempo. Por isso que eu disse, senhor presidente, e aproveito este momento para repetir, inclusive na presença do conselheiro de Bardoni. Por isso que eu disse aquele dia, vamos aproveitar esta nova leva de conselheiros e vamos começar preparando todo mundo, falando principalmente sobre ética, sobre o que é responsabilidade de controle social, para que a gente possa fazer o nosso trabalho. Não são 2 lados, como muita gente pensa, é só um lado. É um lado onde um controla, o outro executa, entretanto os outros têm o mesmo objetivo. Então, parabéns, eu não fico tecendo elogios à toa, e nem sou de uma pessoa que fica falando aleatoriamente sobre uma coisa ou outra. Eu realmente só me manifesto quando eu me sinto confortável, e este momento é um momento de orgulho do Estado do Amazonas, e está fazendo um uso responsável, e está conseguindo mandar o dia do FTI, e que essa mensagem chegue aos outros estados e chegue às pessoas que desconhecem. A gente precisa investir mais, viu, presidente, em comunicação. A gente precisa falar mais sobre o que a gente está fazendo. A gente está falando muito pouco, né? A gente acabou de ver um erro aí que o Jornal Nacional cometeu sobre o nosso índice de coronavírus. E aí está faltando muita informação. E é isso que a gente está esperando. E os conselheiros, eu tenho certeza que estão dispostos aí a contribuir com a gestão. É claro que divergências sempre acontecerão, mas de forma positiva, no campo do diálogo e no campo da pacificidade. Doutor Cássio, depois a conselheira Sheila, depois a nossa convidada
Eu queria dizer para vocês que quando a gente foi repassar esse recurso do FTI, a gente tinha uma preocupação muito grande com a execução dele e com o retorno dele para a população e para os anseios da população. Então, na época, nós fizemos uma oficina com os secretários municipais de saúde, juntamente com a Cefaz e juntamente com o TCE. Então, os municípios estavam cientes de como eles iam ter que prestar contas desse recurso de fonte estadual. A outra questão que a gente informou que a Suzano iria inventar novos instrumentos de monitoramento e avaliação, e sim validar os instrumentos do Ministério da Saúde, como o Plano Municipal de Saúde, o relatório quadrimestral de gestão, a paz do município. Então, a gente pediu que eles informassem isso. E a outra questão, dizer que, assim, o recurso, ele foi repassado, os órgãos de controle, eles vêm acompanhando. Durante a pandemia, a gente tinha muita preocupação da utilização desse recurso, então a gente passou para o MPE, que passou para os promotores de todos os municípios, a gente passou para as câmaras de vereadores, a gente distribuiu a informação para que os órgãos de controle nos municípios, né, pudessem estar acompanhando e cobrando. E aí a gente vê, como disse mais uma vez, um retorno muito bacana. Eu, 15 dias atrás, eu estive em Carauari. Eu vi 100 pessoas que foram operadas e não precisaram vir para Manaus ser operadas. Elas puderam, perto da sua família, perto da sua casa, resolver o seu problema de saúde. Esse é um grande ganho que o FTI trouxe para o interior. Primeiro, ela tinha pedido antes da conselheira, a convidada antes do... Por favor, obrigado. Bom dia a todos. Gostaria de parabenizar a fala do Dr. Cássio, mas também te questionar um pouquinho sobre o município de Manaus, né? Quando entrou na fala do componente básico da assistência farmacêutica, eu gostaria de saber como anda a situação do repasse do componente básico para o município de Manaus, porque nós sabemos que ele está bem atrasado, em torno de 10 anos, e gostaria aqui de relatar o que vem ocorrendo. Como nós, né, principalmente os municípios da região metropolitana. Então, o município de Manaus recebe muita, mas muita demanda de pacientes que vêm dessa região por falta de medicamento do componente básico, principalmente medicamentos de controle especial. Então, vêm pacientes, não só pacientes, já recebemos representante do município que autorizava a receber o medicamento nas farmácias do nosso município. E eu gostaria até de citar que a doutora Luana, ela é do CAPES e tem um conhecimento de toda essa situação. Então, era isso. Eu posso falar com propriedade sobre o interior, mas o que eu posso dizer é o seguinte: o processo dos créditos da DIN da assistência farmacêutica da capital e do interior foram tratados em processos diferentes, até porque a fonte de recurso que o Estado utilizava para pagamento não poderia ser utilizada para pagar recursos da capital. Então os processos foram feitos de maneira diferente. O Cláudio estava aqui até agora há pouco, o nosso coordenador da assistência farmacêutica. Então, por mais que seja menos tempo, os municípios também estavam há 4 anos sem receber o recurso da assistência farmacêutica do Estado. E agora, na CIB passada, a gente aprovou e está repassando 2 anos de uma vez só esse recurso que estava atrasado. O que acontece é que, assim, do mesmo jeito que eu ouço Manaus falar isso, eu ouço Iranduba dizer que tem pessoas de Manaus que vão se operar lá. Do mesmo jeito que eu ouço que Manaus atende aquilo, eu vejo gente que vai nas UBS dos municípios do interior pegar a citromicina, que a cobertura da atenção básica em Manaus não proporciona que às vezes eles consigam em todas as unidades adquirir o equipamento, o medicamento. Então, assim, e a Secretaria de Estado de Saúde, ela tem uma dívida com o interior, que é histórica, porque o único município do Estado que o Estado faz atenção básica é Manaus. O único município do Estado que tem SPA para apoiar o município é Manaus.
O único município que tem CAIC para apoiar o município é Manaus. Então, no interior não tem nada disso. Então, tem um certo investimento do Estado em atenção básica. Se a senhora for ver nos nossos SPAs, a maioria da demanda é ambulatorial de coisas de atenção básica que, infelizmente, as pessoas não conseguem ter acesso às UBS. Quando a gente olha para os hospitais, a gente sempre teve um encharcamento dos hospitais João Augusto 28, que você poderia olhar lá que 80% das pessoas não eram para estar lá, estão lá porque justamente há uma falha na atenção primária. E não é só de cobertura, tem questão de qualidade. Então, assim, são coisas que a gente precisa estar vislumbrando, e essa discussão entre Suzano e Sensa, ela tem que ir aprimorando, porque, por exemplo, na capital, antigamente, foram repassados os centros de saúde antigos da Suzano para a prefeitura, com RH dentro, e a Suzano paga esse RH até hoje. Para os municípios do interior, não. E no interior, todos os prefeitos assumiram os hospitais. Todos eles dão contrapartida dentro dos hospitais do interior. Todos os municípios contratam RH para os hospitais do interior. E isso, infelizmente, não acontece em Manaus, onde todos os hospitais são responsabilidades exclusivas do Estado. Quanto a esse tema, nós queremos registrar que a administração atual tem total interesse em alinhamento com a Prefeitura de Manaus. Eu acho que é um momento oportuno de refletir a respeito disso, face às eleições que se aproximam e face à mudança que vai haver de gestão em virtude de ser o segundo mandato do prefeito Arthur Neto. Então vai haver obrigatoriamente, por força de lei, uma renovação da gestão. Então é o momento de nós colocarmos isso à baila. Inclusive nós somos obrigados a fazer isso em virtude de decisão judicial que já tem a respeito desse tema, e nós vamos levar isso dentro de uma ação do programa Saúde Amazonas chamado Reorganização da Rede, que eu vou explicar mais adiante. Então nós vamos sentar, dialogar, e não temos problema nenhum de iniciarmos essa discussão. Eu queria, a doutora, a conselheira Sheila vai falar. Senhor presidente, eu queria pôr aqui a questão do que esse conselho ele tem como dever e obrigação deste segmento que temos. Eu falo por mim, que tem um segmento, né? A nossa responsabilidade de ser controle social. O FTI, como foi explanado pelo conselheiro Cássio, eu penso que isso tem que ser tratado e tirado, encaminhado para nós, ou discutido, ou informado, a questão desse recurso, né? Quer dizer, ele falou do FTI. Nós estamos neste conselho, tomamos posse do assento há alguns meses já, e tudo tem que perpassar por aqui, as aprovações de recursos, né? Quanto vai para cada município, né? Eu, sinceramente, estou sabendo através desse requerimento que foi encaminhado para ser esclarecido aqui. Isso tem que chegar conosco para que nós possamos apreciar e verificar e ser aprovado. Essa é a nossa responsabilidade, nosso compromisso dentro do Conselho de Saúde. Não? Então, eu penso assim que nós não temos que tirar daqui outras situações e pôr esse foco que é essa representatividade. E recurso público precisa passar. Tudo que se trata de recurso público, ou se trata de apreciado, encaminhado, tudo tem que passar pelos conselheiros, para que nós possamos saber. Eu não sei quanto tem de fim do FTI até o momento de... Como é que ele é? Ele é anual, ele é mensal, ele é... Né? Nós vamos passar a manhã toda aqui, conselheiro, você respondendo essas questões. E isso tem que ser, presidente, peço a você que possa pôr essa atenção em tudo, e se tratar de recurso público. Até foi falado aqui, presidente, que nós íamos ter uma plataforma, se essa bem a palavra, para que a gente possa verificar todas essas situações de gastos públicos, que o conselho possa estar realmente por dentro, vou dizer essa palavra, por dentro dessas questões, conselheiro. Tá bom? Então, eu queria pôr isso aqui. Inclusive, aqui a doutora relatou um fato, né? E aí eu penso que esse é a nossa responsabilidade e compromisso, dever com a sociedade civil organizada, que nós estamos aqui na representatividade, né? Esse compromisso. Obrigada. Antes do Cássio responder,
Eu acho que aí um pedido também à comissão eu acho que uma das primeiras ações sobre a questão da educação, nós precisamos fazer urgentemente aos conselheiros um nivelamento a respeito das funções do conselho, suas atribuições, competências, o que passa, o que não passa, o que é CIF, o que é conselho e tal. Como é um conselho novo, né, eu estou me colocando nessa condição, tá? Eu acho que eu sou o que menos conhece do conselho aqui e humildemente eu estou dizendo que eu preciso disso. Desse nivelamento, dessa questão das atribuições. Eu não sei se o senhor poderia talvez conduzir isso, conselheiro João, porque acho que a gente precisa fazer um seminário, não sei, um workshop, alguma coisa para nivelamento desse nosso entendimento do que passa e o que não passa pelo conselho. Tá? Porque quando a conselheira Sheila estava falando, algumas pessoas faziam assim, outras pessoas faziam assim. Então é bom a gente nivelar essa informação, porque confesso que eu mesmo tenho dúvida a respeito disso. Então eu gostaria que o senhor de repente fizesse uma agenda sobre isso, seria legal. Eu queria dizer que essa lei da Assembleia, que não foi uma decisão da Suzana, a Suzana está cumprindo uma decisão da Assembleia, foi uma coisa que nem nós da Suzana esperávamos. Então, enquanto uma lei, a gente recebe o recurso, a gente cumpre a lei e a gente repassa o recurso em forma do portal de transparência. O que a gente faz com os instrumentos de controle, a gente sabe que o estado do Amazonas é muito grande. E é difícil você ter perna para estar em loco em todos os municípios. Eu tive a oportunidade de estar em 42 durante a pandemia, e alguns eu retornei. Mas a gente sabe que é uma situação difícil, onerosa e cara. Então, por isso que a gente passou a responsabilidade do acompanhamento da FTI para os conselhos municipais de saúde. E pediu que eles informassem os seus relatórios parametrais de gestão, eles criassem uma fonte de recurso específica para a FTI, eles criassem uma conta bancária específica para a FTI. Foi uma coisa que, assim, para a gente do interior foi um ganho, mas foi uma coisa que não foi planejada, foi uma coisa que veio, foi um bônus, trouxe muitos ganhos, mas não foi algo que foi assim, estava no plano estadual de saúde que a Suzana ia receber recursos. Não, foi uma decisão da Assembleia Legislativa que o governador acatou e vem repassando esses recursos para os municípios. Como é de um fundo do interior, ele não pode ser repassado para a capital. Mas desde já... É um fundo do turismo, né? Nem no fundo da saúde, de turismo e interiorização. O recurso está sendo usado para a saúde para justamente atender prioridades que estavam muito tempo esquecidas. E uma outra questão é dizer que, assim, eu até vou falar no celular, quem quiser anotar, eu estou à disposição sempre no WhatsApp, estou à disposição sempre na minha sala, quando eu estiver aqui, que eu viajo muito para o interior, mas eu estou aqui à disposição para sempre estar tirando as dúvidas, sempre estar trabalhando com a maior transparência possível e sempre estar informando. Durante a pandemia, eu consegui levar muitos de vocês, até a proposta do secretário Marcelo, de levar vocês, conselheiros, em algumas viagens. O vice-presidente do conselho esteve acompanhando a gente em Humaitá, mas ele viu que uma agenda extremamente corrida, e no momento de pandemia, eu podia estar também aglomerando pessoas dentro do avião, levando comunidades de saúde onde elas pudessem ser contaminadas e tudo mais. Então a gente teve essa preocupação. Então, por exemplo, eu comento que teve um dia que eu tomei café, quem conhece o Amazonas, veja a loucura que foi. Eu tomei café da manhã em Atalaia do Norte, almocei em Maturá, merendei em São Paulo de Olivença e jantei em Tabatinga. Isso tudo no mesmo dia. Então foi uma jornada durante a Covid extremamente exaustiva para não só a gente chegou nos municípios do interior e durante a epidemia de H1N1 há 10 anos atrás havia entregado equipamentos no interior, primeiro que não serviam, segundo as equipes não foram treinadas. Então a gente dessa vez entregou equipamentos, primeiro, os municípios iam poder utilizar. Nós não só entregamos, nós entregamos, instalamos e treinamos as equipes dos municípios para poder usar. Então, durante a pandemia, fazer um trabalho dessa magnitude, eu tenho que falar que se não tivesse apoio do governador e da Casa Militar, a gente teria conseguido nunca ter feito tudo isso. Então, graças a Deus, o governador ele sempre tem um olhar muito sensível para o interior. E quando a gente leva as demandas, leva as urgências, porque não é fácil. Então, as distâncias são grandes, as dificuldades são maiores,
Mas eu vejo que durante a pandemia do Covid a gente viu uma coisa que foi muito importante. A gente viu as equipes se unirem mais, a gente viu o fortalecimento dos valores do SUS nos municípios, as pessoas estarem se unindo. Então, por exemplo, assim, eu sou do tempo, quando ela falou do CAPES, eu sou do tempo que Manaus só tinha um CAPES e era estadual, né? E ainda tem esse um CAPES estadual que está sob gestão do Estado até hoje. Então, assim, a gente tem que trabalhar, tem que avançar, tem que dar as mãos. Eu acho que o controle social é extremamente importante. Eu acho que toda decisão, e as minhas decisões eu sempre tento tomar de maneira coletiva, porque isso ajuda, dá respaldo no que a gente faz. E estamos à disposição sempre. Eu vou passar o nome, porque agora ninguém vai ter desculpa de... Além de eu estar no grupo do WhatsApp do Conselho, é 9, quem quiser anotar, 8244 3333. Eu só não atendo se eu tivesse ensinado no município do interior, senão eu atendo. Tá bom? Um grande abraço. Passar para o conselheiro João e depois a doutora Luana passou a fala para o presidente do conselho. E aí a gente encerra o assunto pelo avançado da hora, eu acho que já dá para discutir. Eu queria reforçar a questão da atenção com o interior, e a pandemia não trouxe muitos problemas, mas trouxe também outras formas, né, de virar. E eu sei que é uma discussão um pouco complexa, mas a saúde está ali, até a medicina está aí. Não podemos mais negar isso também. Nós tivemos uma reunião enquanto Universidade e Ministério da Saúde, especificamente sobre telesaúde e telemedicina, e alguns dados apresentados que muitas vezes muitas pessoas vêm à capital, não precisariam vir à capital. Isso aí oneraria muito custo e preservaria também a saúde de pessoas que ficam aí esperando para serem atendidas. Acho que a Secretaria deve estar pensando, já aprofundando isso, né? Eu acho que é fundamental focar nesses aspectos para garantir muita celeridade e preservação da vida das pessoas. A gente vem trabalhando, tem municípios que como eles assumiram a autonomia, a gente tem municípios que o humanitário já trata diretamente com o FAM. A nossa maioria dos municípios hoje, por exemplo, quando a gente assumiu, tinha um contrato terceirizado e quem fazia os laudos de... os laudos de... fugiu agora. Do coração lá, o eletrocardiograma era o Francisca Mendes. Hoje quem faz os nossos laudos é o EA através do Telesaúde. Durante a pandemia nós fizemos treinamento do Telesaúde de utilização de respiradores. Durante agora nós fizemos através do Telesaúde o curso para melhorar o monitoramento e tudo mais. Então assim, tanto o EA quanto o FAM está à disposição, sempre está tratando. A gente acha que até a pandemia nos ensinou muito a utilizar esses instrumentos de mídia para estar se reunindo, conversando e resolvendo. E eu acho que para nós é uma grande solução, tendo em vista das grandes distâncias, dificuldade de acesso. Eu falo isso, eu estive num congresso, e quando eu falei assim que eu tenho Barcelos, é maior que Portugal, as pessoas olham assim, nós temos um sistema de UTI aérea que nenhum lugar do mundo tem igual ao nosso. E a gente faz tanta coisa boa que a gente não enxerga e não valoriza. Então a gente tem muita coisa que quando às vezes eu falo em outros lugares e mostro, eles falam, nossa, mas vocês fazem tudo isso? Eu tive uma pessoa que veio de São Paulo agora, foi visitar umas unidades do interior comigo e ficou impressionado de ver que nós temos ultrassom, nós temos digitalizador de imagem, nós temos mamógrafo, coisa que na realidade dos outros estados. Nenhum outro estado tem a estrutura de saúde no interior como nós temos. Só que para a gente isso virou uma rotina, porque é o que a gente teve a vida inteira. Mas quando a gente compara com outros estados e até com outros países, ninguém tem algo semelhante que a gente tem. E com uma logística extremamente complicada, de alto custo, né? Porque tem lugar que agora, por exemplo, vai secando o rio, o barco não chega direito, tem que ser por avião, o que levava 20 dias leva 40, entendeu? Meu primeiro emprego foi no interior. A sede do município de Atalaia do Norte, até eu chegar hoje na comunidade de Iberia, eram 6 dias, com motor ligado 24 horas por dia. Que outro estado tem isso? Nenhum tem. Só nós temos. E até hoje nós não temos um financiamento do Ministério da Saúde
contingente ao antigo fator amazônico, né, André? Que a gente fala e briga há muitos anos, né? Então, assim, a gente precisa ter um financiamento diferenciado para essas regiões, essas populações vulneráveis, ribeirinhas e indígenas. Passo a palavra aqui para finalizar a pauta, para o doutor Jardel da Silva, que é o presidente do Conselho Regional de Farmácia. Aqui, por favor. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, presidente, pelo convite, tá? Estamos aqui hoje. Parabenizar o trabalho de todos vocês. Nós temos a doutora Luana que representa aqui o Conselho e o Segmento de Saúde também, um trabalho belíssimo. Eu gostaria só também de parabenizar o que o doutor Cássio colocou, e assim, sou meio que leigo no assunto quando se fala de saúde pública, porque eles sabem são elas duas. O meu segmento não é esse, mas eu vou fazer uma pergunta assim, que talvez não seja nem caberia aqui. Quando se falou do recurso do fundo, você falou muito da questão estrutural, infraestrutura, abastecimento e tudo mais. Em 2019, pela primeira vez na história do Conselho Regional de Farmácia, por todas as dificuldades que o senhor acabou percebendo nessas viagens, nós conseguimos fiscalizar 100% dos municípios do interior. Então, nós fechamos em dezembro de 2019 todos os 62 municípios, pela primeira vez em 48 anos de história do Conselho, chegando a todos eles. E em alguns desses municípios a gente identificou a questão deficiente com relação à assistência